Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje dentro da disciplina de comunicação de dados, fazendo uma introdução aos principais conceitos da camada de enlace. Por que essa aula é importante? Essa aula é importante porque ela vai dar subsídio, ela vai dar base conceitual para a gente poder estudar todos, ou poder aprender de forma autônoma as principais características de todos os protocolos da camada de enlace. A gente vai fazer alguns exemplos aqui usando a pilha TCP/IP, porém a gente vai ver os principais aspectos da camada de enlace aqui, que é comum a todos esses protocolos, ok? E aí quando você for ler um datasheet, for estudar sobre alguma determinada tecnologia ou dispositivo, os termos utilizados vão ficar mais claros. Bom, a gente já viu a camada física, né? A gente já falou sobre diversos aspectos da camada física e a gente falou sobre forma de detecção de erro de transmissão. Agora a gente vai ver, de forma geral, o que vem a ser a conectividade a nível de enlace. Bom, se a gente voltar aqui ao modelo de referência, ao modelo OSI, né? A gente tem 7 camadas, eu vou listar só as três últimas, né? Aqui no modelo OSI. A gente já viu a física, a gente viu que a física, basicamente, ela trata de aspectos físicos de transmissão, né? E ela entrega para a camada superior, basicamente, um conjunto de bits, ainda sem nenhum tipo de significação, né? Para quem vai processar aqueles bits. Na camada de enlace, que a gente começa, né, a ver enlace ou camada enlace ou camada de link de dados, né? É onde que esses bits vão passar a ter forma, eles vão passar a ser organizados em palavras, em frames, em quadros, e a gente vai ver os serviços que a gente vai ter a partir daí prestados para a camada de cima, que é a camada de rede. Bom, quando a gente fala no modelo TCP, na pilha aqui TCP/IP, né? A gente vai na visão tradicional, né? Para as pessoas, vamos dizer assim, mais experientes, mais antigas, essa camada era integrada chamada acesso ao meio. E em cima a gente tem a camada de internet. Então é muito comum você ver as pessoas mais experientes se referindo a protocolos de enlace como protocolos físicos, protocolos também da camada física, porque no modelo prático da TCP/IP isso era tratado em conjunto. Por exemplo, o Ethernet ele define aspectos de níveis de enlace, mas ele também define tipo de porta, tipo de cabo, isso tudo é da camada física. Então isso de fato sempre foi tratado junto no modelo TCP/IP. Porém, mais recentemente, né, referências bibliográficas mais modernas têm separado a camada de acesso ao meio em camada física e camada de enlace. Vou botar abreviado aqui. E geralmente aqui na camada de rede a gente tem o IPv4 ou o IPv6. Beleza? Então, muitos dos exemplos que a gente vai usar aqui vai ser associando o IP com a camada de enlace. É claro que para alguns contextos industriais, né, mais antigos, não se utilizava tanto IP, mas a tendência é cada vez maior a gente usar a pilha TCP/IP no contexto do chão de fábrica, né? Cada vez mais a gente está se aproximando disso e isso é cada vez mais verdade. Então, nessa aula a gente vai fazer uma introdução, né, sobre esta camada, né, e é claro a parte superior aqui, né? A gente vai se ater só na parte do aspecto digital, ok? Bom, beleza. Então, feita essa, essa, essa introdução,
A primeira coisa que a gente tem que entender é como que a gente enxerga o enlace em uma topologia, né? Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, do Furosan, onde ele põe aqui um pedaço da internet, vamos dizer assim. Aonde tem enlace e aonde tem dispositivo. Os dispositivos a gente chama de nó ou nodo, né? Então, e os enlaces ou links, né? A gente pode normalmente chamar também de link de dados, né? E aonde que eles estão? Então, nesse caso, se a gente fosse fazer um desenho em notação de grafo, que é basicamente bolinha representando nó de processamento e link, flecha, representando conectividade, né? Então, o enlace é a primeira camada de efetiva conectividade, de efetiva ligação digital entre dois dispositivos, ok? Então, o primeiro dispositivo que eu tenho nessa topologia é o computador. Ele é um nó. Eu ponho uma bolinha para ele. Entre o computador, eu tenho ele e um roteador. O roteador, ele é um elemento, a gente vai ver mais à frente, mas que ele interliga enlaces. Ele trabalha como uma placa de rede trabalha, mas ele é dedicado, é como se fosse um computador dedicado a achar caminhos. Ele também é um nó. Agora, o que liga ele, por exemplo, se isso aqui fosse um hub, um switch, etc., isso aqui, a nível de enlace, é infraestrutura. Por quê? Porque o switch ele não manipula as informações do pacote em nenhum momento para fazer o encaminhamento. Ele pode até ler o cabeçalho, mas ele não manipula. Então, ele serve como, a grosso modo, uma extensão de cabos. Ele serve para permitir maior conectividade, para a gente poder vir aqui e conectar outros computadores aqui nesse equipamento. Ele funciona, entre aspas, como um barramento. Então, entre o computador e o roteador, eu tenho um enlace. Ok? Aí eu tenho outro roteador aqui, outro roteador aqui, outro roteador aqui e o computador final lá. Entre os dois roteadores eu tenho um link dedicado, também chamado de link ponto a ponto, né? Um link ponto a ponto. Depois eu passo por um outro switch que, do ponto de vista do enlace, vai servir como infraestrutura. Um link ponto a ponto e, por fim, o último enlace. Então, essa topologia, a gente poderia vê-la como, basicamente, um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Ok? Esses links aqui que interligam, no caso aqui o switch, né, o elemento de infraestrutura, eles não são enlaces individualizados, eles simplesmente são uma extensão do enlace daquela conexão. Ok? Então, entre os enlaces, ou seja, neste nível aqui, nesse pontilhado, eu tenho algum nível de conexão lógica. E aqui eu tenho conexões físicas. Porque efetivamente eu tenho um cabo e porta de rede sendo interligado aí. Ok? Bom, quais serviços essa camada de enlace provê? Bom, o primeiro e mais importante, né, um dos mais importantes, é o enquadramento, framing. Então, aquela sequência de bits que chega da camada física, ela é arranjada em um frame. O frame tem duas partes. Uma parte vai ser com informações de controle, que a gente chama de... Opa, tá muito grosso esse negócio aqui. Vamos afinar esse traçado. Que a gente chama de cabeçalho ou header. E a segunda parte, que é a carga transportada, que a gente chama de payload. Ok? Isso aqui, basicamente, aqui dentro,
o que vai ter aqui dentro? Aqui dentro vai ter todo o pacote da camada 3. Então, a definição, por exemplo, do tamanho do frame, né? Qual que é o tamanho do frame? Qual que é o significado desses campos, né? De cabeçalho. Isso quantos bits eu vou usar para cada tipo de cabeçalho, né? Quantos bits eu vou usar aqui, isso tudo é uma definição feita no protocolo na parte de enquadramento, onde eu vou definir a estrutura de processamento. Com isso, a interface de rede é capaz de pegar os bits do fio, alocar eles numa fila intermediária, porque é processamento tudo orientado a evento, então primeiro vai tudo para uma fila, e eu consigo alocar uma fila de tamanho apropriado para algumas unidades de frame. Se eu não souber o tamanho total do frame, eu não consigo colocar ele numa fila. Uma vez que ele vai ser processado, é computacional, então eu preciso alocar memória do meu computador, no caso, o elemento que vai tratar isso aí, para ele poder tirar os campos, né, em palavras adequadas e botar na memória lá para fazer análise. Então todos esses campos têm que estar bem definidos, ok? E isso é feito no enquadramento. Bom, da camada 2 em diante, todos os protocolos fazem algum nível de enquadramento na sua camada. O processo de pegar o pacote de cima e colocar ele dentro de um frame, a gente chama de encapsulamento, a gente já viu isso. E o tirar é o desencapsulamento. Então, o fato do enlace pegar, por exemplo, o pacote IP e colocar ele no quadro, né? E transportar, esse processo aqui a gente chama de encapsulamento. Tirar é o desencapsulamento, ok? O que é o controle de congestionamento? Outro serviço importante. Eu tenho duas máquinas transportando agora essa unidade, né? Eu deixo de falar de transporte de bits e aí as unidades vão transportar ou um frame sendo, sei lá, vamos dizer que o frame tem 250 bytes, beleza. Então eu mando um frame depois que eu mando 250 bytes. Ok, mas em que taxa eu mando esses 250 bytes? Em que taxa eu mando esse frame? Se eu mandar esse frame mais rápido, né? Então esse cara aqui, basicamente, né, se a gente fosse imaginar, esse aqui é o emissor, né, o transmissor, esse aqui é o receptor. Esse cara aqui, quando ele vai transmitir lá o pacotinho dele, né, que é essa caixinha, ela passa, antes de cair no fio, numa fila. Essa fila é então consumida e o frame vai adiante. Quando chega lá do outro lado, antes de ser tratado, possivelmente o receptor põe esse framezinho que chega lá numa fila também. Se a velocidade com a qual o receptor esvazia essa fila for menor que a capacidade do transmissor de tirar item da fila e colocar na linha, a gente vai criar um congestionamento. Ou seja, o congestionamento acontece quando em algum trecho do link, pode até ter intermediários aí, eu não consigo tratar os pacotes. E aí os pacotes, aí vamos supor que essa fila aqui já está cheia e continua chegando pacote. Esses pacotes aqui, eles são o que a gente chama dropados. Ou seja, eles são descartados. Perdidos. Seria mais ou menos como ter um erro, mas eles nem chegam a ser analisados. Então, para eu não, né, imagina que eu vou jogando pratos para alguém pegar esses pratos. Se a minha capacidade de enviar prato é muito mais rápido do que a pessoa de pegar o prato e empilhar, vai começar a cair prato no chão. Isso é o drop de pacote. É o equipamento não conseguindo receber os pacotes que estão chegando ali na interface. Então, é importante que esses protocolos de enlace, quando ele for fazer essa transmissão, ele defina ou não um controle de congestionamento para evitar sobrecarga do link, né? E isso também pode servir, por exemplo, se o link em algum momento ele é compartilhado, naquele momento ele está sobreutilizado, né? Tá
tá muita ocupação, eu reduza também a taxa de transmissão para os pacotes conseguirem passar pelo link. É mais ou menos assim, você escolheu um caminho no Waze e aquele caminho está com trânsito. Então você pode aguardar um tempo maior para esperar o trânsito passar para depois você pegar o caminho livre. Ou você pode enviar carros numa frequência menor para que não sobrecarregue aquele congestionamento, entendeu? Então o controle de fluxo, né? O mais adequado seria a gente botar aqui controle de fluxo, né? O controle de fluxo ele serve para evitar congestionamento, beleza? Ele evita congestionamento, ok? Esse congestionamento pode ser a nível de fila, né, que vai gerar drop de pacote, ou a nível do próprio link, né, da infraestrutura de transmissão, não dá conta. Bom, outro aspecto da camada importante também é verificar erro, né? Então, emissor e receptor, envio o pacote, eu verifico ou cancelo, dependendo se eu identificar que houve erro de transmissão, né? Teve um erro de transmissão aqui. A gente já viu, por exemplo, o CRC. O CRC é muito utilizado na camada. Eu poderia dizer que talvez é o mais utilizado na camada de enlace, porque ele é fácil de implementar em hardware, barato, né? E bastante eficiente, né? E aí, se eu conseguir pegar o erro na camada de enlace, esse erro não chega na camada de rede. Os que passarem, a camada de rede vai ter que ver se pega também, mas estatisticamente passa a ser um número menor, ok? E o endereçamento é basicamente como eu identifico os dispositivos, né? Eu tenho que ter alguma forma de identificar os dispositivos para que eu consiga que o frame chegue no local correto. Então, aqui eu já começo a ter a necessidade do endereçamento, que eu vou chamar de endereçamento a nível físico, beleza? Todos esses serviços são comuns no enlace. Então, quando você for estudar um protocolo, o que você vai ver? Como é que ele organiza o frame. Esse protocolo tem frame de tal tamanho, ele tem esses campos de cabeçalho e o payload dele é no mínimo tanto e no máximo tanto. Esse protocolo ele encapsula pacotes desse tipo, ele presta, por ter frames desse tamanho, ele transporta protocolos desse tipo e ele funciona sobre fibra ótica, sem fio e cabeado. Esse protocolo você consegue ativar controle de fluxo, ele implementa ali controle de janela de transmissão. Esse protocolo usa CRC, não, esse protocolo usa checksum, esse protocolo usa encaminhamento de erro, beleza. Esse protocolo identifica dispositivos com MAC, com IP, enfim. Esses aspectos, se você conhecer esses aspectos do protocolo, você está conhecendo o protocolo e como você utiliza ele, ok? Isso se adequa lá para o Bluetooth, para o Zigbee, para o Ethernet, para o Wi-Fi, enfim, todos esses protocolos aí de camada 2. A maioria dos protocolos de chão de fábrica também tem a parte de transporte de informação é muito na camada de enlace física também, né? A gente vai ver isso depois, mas lá na disciplina de redes industriais. Mas o enlace é inclusive importante para protocolos de rede de chão de fábrica, porque você vai ver esses aspectos lá e como ele identifica, por exemplo, a identificação mestre-escravo é uma forma de endereçamento, enfim. É só uma visão conceitual geral. Tipos de enlace. Bom, a gente viu que tem basicamente dois tipos de enlace. A gente tem os enlaces dedicados, ponto a ponto. Então, eu posso ter aqui um dispositivo diretamente conectado em outro dispositivo, no caso aqui um roteador. Isso aqui é chamado de enlace ponto a ponto, point to point, que não é a mesma coisa que P2P. A ideia é a mesma, né? Uma conexão, mas aqui a gente está falando de enlace, ou seja, significa que eu tenho um cabo ou uma infraestrutura de conexão chegando na porta do dispositivo e terminando na outra. Ali eu tenho transporte efetivo de bits de um ponto ao outro, ok?
O outro tipo de enlace é aquele que a gente consegue compartilhar, por exemplo. Se eu tenho aqui um computador, um switch, um roteador. Esse switch me permite colocar outros dispositivos compartilhados aqui. Né? A gente vai falar ainda sobre domínio de broadcast, domínio de colisão e tal, mas na lógica, a nível de link e nó, o que eu tenho aqui, né? Se eu fosse desenhar link e nó, aqui eu teria um nó e outro nó, isso aqui é ponto a ponto. Aqui, ó, eu teria um nó, esse cara é 1, esse cara é 2, esse cara é o 3, esse cara é o 4, esse cara é o 5, esse cara é o 6. Eu teria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, todos eles ligados na mesma infraestrutura. Logicamente, a nível lógico, eu tenho como se fosse um barramento. Né? A nível físico, eu tenho uma estrela, uma topologia estrela, tá vendo? Se eu desligar esse cara aqui, a nível físico, eu derrubo a rede. Mas a nível lógico, eu tenho um barramento. Beleza? Então a gente tem que começar a ver essa separação. Nem sempre a topologia que é de uma forma na camada física, ela é da mesma forma nas camadas superiores. A nível lógico pode funcionar de forma diferente. Okay? Lógico é a nível de processamento. Bom, como a gente viu, se a gente pegar aqui o modelo OSI como referência teórico, né? Modelo OSI, a gente tem a camada de rede, né? A camada aqui de enlace, eu vou fazer ela um pouquinho maior aqui, ou a camada de link de dados, enlace, e a camada física. Bom, falando sobre as subcamadas do modelo, se a gente pudesse aqui reorganizar essa camada aqui, né? Deixa eu fazer um pouquinho diferente o desenho. Eu vou estender elas aqui. A gente teria a camada de enlace dividida em duas partes. Então a camada de enlace, ela tem uma parte chamada Data Link Control, ou também conhecida como DLC. É a camada onde vão ser implementados todos os aspectos, por exemplo, de controle de fluxo e desencapsulamento de pacotes, encaminhamento de pacotes, ok? De quadros e encapsulamento. É a camada que vai fazer o controle do link lógico, né? Que vai do link da estabelecimento de conexão ali. É a camada que vai estabelecer a ideia de conexão, de ligação entre os dispositivos. Então, essa camada, ela tem interface com quem? Ó? Interface superior é com a camada de rede. A outra camada é a camada chamada Media, ou Medium, acho que é Medium, né? Medium, bom, Access Control, mais conhecido também como camada MAC, que é a camada que vai definir principalmente os aspectos de endereçamento e de acesso ao meio. Por quê? Se eu tenho uma conexão física compartilhada, eu tenho que definir como eu acesso ao meio para não criar, por exemplo, interferência e colisão. Então, essa camada está mais associada com a camada física, ou seja, ela tem e aqui com a camada de rede. Então, essa aqui presta o serviço para a camada superior e essa aqui usa o serviço da camada física. Beleza? Então, as subcamadas é a camada de controle e a camada de acesso ao meio. Ok? Bom, então vamos em frente. Bom,
Falando então em camada MAC, né, endereçamento, lembra que o endereço vem da camada de... muito importante, eu esqueci de mencionar, né? Geralmente no link ponto a ponto, eu vou usar muito pouco a camada de acesso ao meio, né? Eu quase não vou precisar dos recursos dela, porque eu só tenho 2 dispositivos, eu não tenho tanta disputa de acesso ao meio, eu não tenho muitos dispositivos para endereçar, é só o A e o B. E eu uso a camada de controle, né, para definir a taxa de envio, enquadramento, etc. Já no link broadcast, né, um link multiponto, esse aqui também é chamado de link multiponto, né? Broadcast, tipo broadcast ou multiponto, ponto a ponto ou multiponto. Ficou bem bagunçado. Deixa eu botar direito aqui. Ponto a ponto ou multiponto. Também chamado de broadcast. Link de difusão. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Falando sobre nível de endereço, a gente vai ter 2 tipos de endereços, né? Quando a gente, o primeiro que a gente vai chamar o endereço a nível de enlace. Então, os endereços em enlace, né, em link, a gente vai chamar eles de endereço físico. É comum você ter essa referência, justamente pela prática lá da primeira camada do modelo TCP/IP chamada acesso ao meio, é integrado ali. É comum você ouvir isso. Qual que é o endereço físico? O endereço físico vai ser o endereço atribuído pela camada de enlace. Outro nome comum desse endereço é também endereço MAC, que é o endereço que vai identificar ele no acesso ao meio. É a mesma coisa. E o outro é endereço de link, né? O endereço de enlace. Então, esses 3 nomes é comum você ver referência ao endereço físico. A nível de endereço de rede, a gente vai chamar isso de endereço lógico. Porque ele só existe a nível de processamento, ele só existe a nível de software. Ok? Um exemplo de endereço lógico, né, é o endereço IP, que a gente vai ver depois. O endereço MAC é um tipo de endereço físico. Então, aqui de forma genérica, a gente tem um exemplo da Alice transmitindo um fragmento de dados aqui para o Bob. Então, a interface de rede do computador da Alice, ela tem um endereço, e é sempre assim, tá? Um endereço lógico, um ou mais, associado ao endereço físico. O endereço lógico N1 é do computador o endereço lógico que as aplicações que rodam lá utilizam para se identificar na rede. E o endereço físico é o endereço da placa de rede da Alice. Quando ela vai montar o frame, da camada superior vem o pacote com o endereço ela quer mandar lá para o Bob, né? O endereço de rede do Bob é N8. Então ela vai botar destino N8, origem N1, que é ela, e o dado. Esse frame vem da camada de rede. Ele é encapsulado no frame, no quadro. E no quadro, ela vai lá e coloca os endereços físicos. Ela coloca o endereço físico dela como remetente. Agora, o destinatário não é o endereço físico do Bob. Por quê? O Bob não está no mesmo enlace que ela. Para chegar no enlace do Bob, ela tem que passar para o R1. E qual que é o endereço físico do R1? L2. Então, ela monta esse frame e aí você tem efetiva transmissão de quadro. O pacote ele é transmitido sempre dentro de um quadro. O quadro vai para o roteador. O roteador, por sua vez, pega o quadro, pega essa estrutura cinza, desmonta, retira só o frame, né, só o pacote, que é essa parte aqui, né? Eu vou chamar assim de
pacote, abreviado a nível internet, né? PKT, o pacote, o packet, e analisa, opa, eu sou o N3, para cá. Então, o roteador, para cada interface dele, ele tem um endereço lógico, repara, e um endereço físico. Então, ele olha o pacote, descobre que para ir para o Bob, aquele pacote tem que ir para a interface 4 dele. Então, repara, a interface 4 dele tem o endereço N4, mas ele não altera o endereço N, o endereço de rede do pacote, ó, continua sendo igual, N1 e N8. O roteador, tá vendo? Ele não adulterou. Agora, ele altera o endereço de enlace. Cadê o cursor? Tá vendo? Aqui, ó. Como ele descobriu que ele tem que jogar para cá, aqui eu tenho um elemento de infraestrutura. O MAC é o L5, ó, ele botou L5 vindo do L4 e o pacote sem adulteração. Então, passou por esse segundo enlace. Chegando no R2, o R2 desmonta esse pacote, analisa o pacote, desmonta o frame, analisa o pacote. Opa, o Bob está aqui no meu enlace. Ele pega, adultera o frame e põe o MAC do Bob, por fim, essa é feita a entrega. Então, como eu tive 3 enlaces, eu tenho 3 alterações do cabeçalho do frame. Como eu tenho uma rede única ali, os frames não os endereçamentos de rede não foram adulterados, ok? Beleza? Essa é como os endereços lógicos são transportados dentro pelos endereços físicos, pelos frames físicos, ok? Bom, tanto a nível de endereço lógico como a nível de endereço físico, eu tenho basicamente 2 tipos de endereço. Quando um dispositivo quer transmitir para outro dispositivo, ele usa o que a gente chama de endereço unicast. Ou seja, unicast é 1 para 1. Então, aquela comunicação que a gente viu da Alice é 1 para 1. A Alice botou um endereço para o Bob. Os endereços são sempre únicos. Eu vou usar um endereço. Só que quem vai responder por aquele endereço? Apenas um dispositivo, ok? Outro tipo de endereço é o multicast. Bom, se você está prestando atenção, né? O unicast é para um, multicast é para muitos. Neste caso, eu tenho um dispositivo criando um pacote, só que esse pacote ele é enviado pela rede para múltiplos destinatários. Então, vamos dizer que eu tenho esse receptor, esse aqui e esse aqui ficou de fora. Ok? O multicast é 1 para N. Só que é 1 para N quando é um grupo. Ou seja, é um endereço. Então, é um endereço que identifica um grupo. Ok? O unicast é um endereço que identifica um dispositivo. Ok? O multicast, a gente pode dividir ele em 2 além do multicast, né, eu tenho o broadcast e eu tenho o Ncast. Então, quando a gente for estudar, esse protocolo suporta unicast. Você sabe que ele suporta comunicação 1 para 1. Esse protocolo suporta endereços do tipo multicast. Significa que às vezes você vai colocar lá um endereço de destino e esse endereço ele vai replicar o pacote para um grupo. Né? O broadcast é quando o grupo
representa todos os dispositivos de um determinado conjunto. Quando o grupo é 100% do conjunto, a gente chama de broadcast. Ou seja, é um pacote enviado para todos. Se eu chegar numa sala e gritar, todos venham comigo, eu fiz um broadcast. Okay? Se eu chegar na sala e falar, ou seja, todos significa o endereço de todo mundo. Se eu chegar, que os meninos me acompanhem, aí eu estou falando no conjunto só o grupo dos meninos. Isso significaria o quê? Um endereçamento multicache, um conjunto, ok? Agora, se eu chegar numa sala, né, e falar assim, por gentileza, pode uma menina me acompanhar? É de se esperar que a que for mais rápida, ou seja, a que estiver mais perto, vá conseguir me atender, né, se a gente fosse dizer assim. Então, o Ncast, ele é um grupo, só que o grupo do grupo, ele só se comunica com o mais próximo. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui, né, que eu quero falar com esse conjunto de cá. Aí eu uso um endereço multicache, eu vou me referir ao conjunto, mas quem vai me atender vai ser quem tiver mais próximo, ok? Beleza? Então, multicache é um grupo, broadcast é 100% do grupo, é um tipo de multicache, e Ncache é de um grupo o mais próximo, ok? Esses são os termos que a gente usa. E Unicache é 1 para 1. Então, nos três casos, o endereço destino vai ser sempre 1. Porém, esse endereço pode ser usado no multicache por um grupo de dispositivos. Eles respondem por aquele endereço. Por exemplo, todo mundo que tem cabelo... Eu entro na sala, todo mundo que está de camisa verde. Aí, todo mundo que tiver camisa verde é o endereçamento que eu estou colocando. No caso aqui, é um código binário, né? Um código lá do protocolo que você estiver estudando. Bom, então, finalizando a representação aqui, né? Unicast. Se eu fizer o diagrama de Venn aqui, né? É a comunicação de 1 para 1. Multicast. Eu posso transmitir para um grupo. Eu faço uma única transmissão que vai para um grupo. Broadcast. Eu faço uma única transmissão que vai para todos. Ok? E Ncast vai para qualquer um. E qualquer um é o que estiver mais perto. Então vamos colocar assim, né? O Ncache, eu endereço para o grupo, né? Para um endereço, só que me responde o que está mais perto. Ok? Bom, beleza? Então a gente entendeu que existem endereços lógicos na camada de rede, que são associados a endereços físicos na camada de enlace. E esses endereços podem ser Unicache, Multicache, Broadcache ou Ncast. A associação entre endereço lógico e endereço físico, ela é feita de alguma forma, né? Todo endereço lógico tem que ser associado ao endereço físico para poder as coisas virarem bit e ir para o enlace, né? No caso do IP, da camada de rede TCP/IP, né? na camada 3, a gente tem o IPv4. Para o IPv4 se associar ao endereço físico, ele usa um protocolo chamado ARP. Vou escrever aqui fora que fica melhor. ARP. Address Resolution Protocol. Que é, dado um IP lógico, como que eu descubro o endereço físico daquela interface associada àquele endereço lógico. Normalmente ele funciona a nível de rede local, né, dentro do mesmo link, dentro do mesmo enlace, e ele funciona por requisição e resposta.
Então, basicamente, o funcionamento básico é, eu quero, o sistema A quer mandar um pacote para o sistema B, mas ele não tem o endereço físico do sistema B, ele só tem o endereço lógico. Então ele grita no barramento, quem é que tem o endereço físico, qual é o endereço físico associado a esse endereço lógico? Todos os sistemas recebem e o sistema B devolve, se considerando que é um sistema confiável, né? Devolve falando, ó, sou eu, e informa o MAC. A partir daí, esse MAC ele é guardado no remetente por um tempo, para que as próximas transmissões não requeira esse tráfego de overhead, esse tráfego desnecessário, se eu conhecer o MAC. Então, toda a infraestrutura pode cachear, né, fazer cache desses endereços físicos para saber onde estão cada um dos dispositivos físicos para cada um dos endereços lógicos. Isso é armazenado numa tabela chamada tabela de endereços MAC. Né? Todo dispositivo sabe, e isso geralmente está associado a uma coisa chamada tabela de encaminhamento. É para quem que eu vou encaminhar, né? É uma associação entre endereço lógico, físico e porta. Bom, para finalizar essa parte, a gente vai ver uma parte também prática, né? Mas eu vou fazer ela numa segunda parte. Para finalizar esse vídeo, vamos ver basicamente o que aconteceria na transmissão de Alice para Bob passando por esses dois roteadores. Bom, chega das camadas superiores na placa de rede, a nível 3, a nível de rede, né? O dado, a camada de rede consulta a tabela de encaminhamento, né? Descobre para qual porta tem que ir e usa a nível de IP, né? Usa o ARP para descobrir o MAC. Então o computador da Alice roda o ARP grita na rede, pergunta quem tem o endereço para N1. No caso aqui seria... vamos de novo, para ficar claro. A camada de rede descobre que o IP lógico da Alice tem que mandar para o IP do Bob. Aí a nível de rede, descobre que para chegar no Bob, eu tenho que mandar para a interface N1, que é o próximo salto. E aí ela vai, usa o ARP e descobre qual que é o link, o endereço físico associado ao N1. E aí o R1 responde o MAC dele. Repara, a aplicação da Alice, ela só definiu, vem das camadas superiores o endereço lógico. O endereço físico é automaticamente descoberto aqui na camada de rede, pela placa de rede, lá implementa isso. Aí a placa de rede pega o datagrama, monta ele com as informações de rede e passa para a camada de enlace montar o frame, informando para que MAC que quer que entrega. A camada de enlace monta o frame e manda para a camada física que vai fazer a transmissão. Esse processo é o que a gente chama de encapsulamento. Aí o pacote vai para o fio e viaja até o roteador R1. Chegando lá, a camada física entrega os bits para a camada de enlace, que analisa, que desempacota e entrega o pacote para a camada de rede. O pacote é então analisado no roteador, o roteador termina aqui, tá vendo? Ele não faz nada para cima. Ele analisa a tabela de encaminhamento dele, né? Verifica que para chegar no Bob ele tem que mandar para o R2. Então ele pergunta, ele tem que mandar para a interface N3, lógica N3. E aí, via ARP, ele consulta na rede e descobre que o N3 está associado ao endereço L3. O R2 responde, mesmo no link ponto a ponto. Aí ele pega esse frame sem adulterar ele, entrega para a camada de enlace, informando que quer que envie para o L3. A camada de enlace monta o frame e manda para a camada física. E assim vai, passa para o R2, da mesma forma, até chegar na máquina do Bob, que pega o dado e entrega para as camadas superiores. Repara que a cada enlace, o header do frame é adulterado. O header da camada lógica não. Ok? Então, é isso. A gente vai ver esses conceitos agora na próxima, numa práticazinha no simulador PAC3. Ok? Acompanhe aí a próxima parte do vídeo. Se não, até logo. Um abraço.